Queridos amigos, para mim é uma grande alegria participar desta tarde festiva. Quero agradecer o convite carinhoso da Valéria em nome da Instituição Dias da Cruz, dos amigos da AME Campinas, que toparam fazer essa parceria em nome do Ideal Médico Espírita. E a ideia é que nós possamos somar ideias, reflexões na construção deste ideal médico espírita, deste entendimento da saúde e do adoecimento. Nossos colegas já falaram aqui com muita competência a respeito das questões acadêmicas, científicas aliadas ao espiritismo. Nós vamos trazer uma visão da ciência e da filosofia espíritas com consequências religiosas, para nós entendermos como tudo isto se conjuga com estes ideais científicos. A primeira coisa que nós temos a dizer é que saúde é um termo muitas vezes falado e por vezes banalizado, porque toda palavra que a gente fala demais perde o seu sentido. E se nós fizéssemos uma enquete aqui, talvez nós teríamos diversas definições diferentes a respeito deste tema. Para alguns vai representar um organismo ausente de doenças, para outros energia e força para a realização, para outros vai representar alegria, para outros euforia, situações diferentes que por vezes também se confundem com o conceito de felicidade. Qual é o conceito de saúde que a ciência se utiliza? É aquele que é ofertado pela Organização Mundial de Saúde. Ele é do ano de 1946, entrou em vigor em 1949, num período pós-Segunda Guerra Mundial, e, passados mais de 60 anos, ainda permanece um grande desafio e uma definição de vanguarda. Por quê? Porque nos fala que a saúde não é somente o silêncio dos órgãos, mas um estado de equilíbrio dinâmico, de um estar, aliás, dinâmico, físico, psíquico, social, e não meramente a ausência de doenças. Olha que interessante. Não basta ter um corpo saudável, é preciso estar em equilíbrio ou em bem-estar nestas diversas áreas para se considerarem saúde. Se nós observarmos a nossa vida, nós vamos ver que as circunstâncias de desafio elas se sucedem umas às outras. E quando nós estamos bem do ponto de vista físico, nós estamos capengando no psíquico, não é assim? E quando nós conseguimos ajeitar um ou outro, o social pega. É um filho, é uma filha, é um pai, uma mãe, um parente. E é assim, é natural. Porque quando nós vencemos uma determinada dificuldade, nós damos passaporte à vida para trazer dificuldades maiores. Nós somos também natureza, e a natureza está em permanente expansão. O que move o homem, já dizia a filosofia, são as perguntas e não as respostas. Se o homem está acomodado na certeza, permanece quieto aonde está. Mas, se está permanentemente incomodado, com pequenos aguilhões incentivando-o a prosseguir, vai pouco a pouco dilatando as suas percepções a respeito de si mesmo. Funciona mais ou menos semelhante ao que acontece com os insetos no processo do desenvolvimento. Os insetos têm uma determinada fase de crescimento. Então, o exoesqueleto de quitina se enrijece, tem um determinado período de amadurecimento e depois este exoesqueleto se rompe no fenômeno que nós conhecemos como muda. Basta vocês se lembrarem da cigarra que vocês vão lembrar do que é este exoesqueleto. Quando ele se rompe, então, ele pode crescer mais um pouco, logo outra estrutura rígida se forma até que venha um novo ciclo de crescimento. Funciona desta forma também
com as nossas individualidades nesses diversos âmbitos, físico, psíquico, social e também do ponto de vista espiritual, que não faz parte da conceituação da Organização Mundial de Saúde, mas faz dentro da nossa conceituação no movimento médico espírita. Esta visão ela é ainda um grande desafio porque as nossas formações elas são ainda muito mecanicistas, muito voltadas somente para o corpo como uma máquina, que nós aprendemos a detectar aonde está funcionando de forma estragada ou estropiada para ir lá e remendar. Estuda-se mais de patologia do que de saúde nas faculdades de medicina. Fala-se mais do adoecer do que da saúde como um estado completo. Os médicos aprendemos muito mais a lidar com a abordagem do corpo do que com a abordagem do ser humano integral que está ali. Pouquíssimas vezes ouvimos falar a respeito de como abordar um paciente, de como conversar sobre as suas emoções, essas questões tão essenciais que está se falando aqui hoje. Como elas influenciam no dia a dia da saúde. Essas são pesquisas e estudos que têm que se fazer por fora, na busca do conhecimento integral. Nós caminhamos por uma super especialização no campo da medicina e no campo da ciência. Isso significa que o conhecimento se aprofunda e se especifica cada vez mais. E com isso a abordagem também vai podendo ficar um tanto mais ampliada no que diz respeito a diagnóstico, a prognóstico e a tratamento. No entanto, quanto mais conhecemos da parte, também mais perdemos do todo. Mais perdemos aquela visão do ser humano integral que precisamos conceber para tratar o indivíduo dentro desta visão, que ainda é uma visão materialista. Eu trabalhei durante 6 anos e meio como médico de família e comunidade. Durante este tempo, se eu quisesse, como médico do PSF, encaminhar o meu paciente para um ortopedista ou qualquer outra especialidade, havia na lista do SUS uma série de atividades a serem consideradas. Não tinha apenas o ortopedista como opção. Na lista havia assim, ortopedia barra coluna, ortopedia barra ombro, ortopedia barra joelho. Significa que tem médicos especializados nesta área. E o que acontecia se por acaso um paciente com problema da coluna fosse se consultar com ortopedista barra joelho? Voltava para trás, porque aquela não era a área daquele especialista. E eu costumo dizer que se nós continuarmos neste caminho, daqui a pouco a lista vai ser ortopedia barra ombro direito, ortopedia barra ombro esquerdo, não é? E se você for com o lado errado, você vai voltar para trás. Não é raro que nós experienciemos a circunstância de ir a um determinado profissional de saúde, que é especialista em qualquer área, ou mesmo um generalista, e termos somente uma parte considerada. E quando fazemos uma queixa qualquer, ouvimos do profissional que aquela queixa não é com ele, que aquilo você fale com um psicólogo, com um psiquiatra, com o outro especialista daquela área específica. Isso não é por maldade dos médicos, não é por má vontade, é por uma má formação mesmo. Má formação no sentido generalizado da palavra, que envolve a maioria das faculdades de medicina, no sentido de dar atenção mais para a parte do que para o todo, mais para a patologia do que para a saúde. Então, embora essa definição tenha mais de 60 anos, ela ainda é um grande desafio a ser colocada em prática nas nossas abordagens do dia a dia da prática clínica. Quando nós ampliamos essa conceituação para o ponto de vista da doutrina espírita, então questões interessantes aparecem. Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Ora, Emmanuel também não coloca atenção aqui no corpo físico, mas, desta vez, a coloca na alma. O que é a alma? A alma é um conceito filosófico de diferentes significações. Allan Kardec se ocupou desta questão em A Introdução de O Livro dos Espíritos e vai dizer que para a doutrina espírita a alma representa o espírito encarnado. E o espírito, por definição, ele
é o princípio inteligente do universo, enquanto essência. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Princípio inteligente que espelha a inteligência suprema que é Deus, da qual foi criado a imagem e semelhança. É a inteligência menor que traz em si a natureza da inteligência maior, embora de forma representada e não igualada. Ou seja, não com a potencialidade de vir a ser Deus, mas com a potencialidade de se tornar um filho de Deus identificado com a fonte e com a realidade. Para entendermos a saúde e, portanto, conseguirmos entender a cura e a autocura, nós precisamos entender os princípios e os postulados espíritas básicos. Então, nós vamos fazer um ligeiro parênteses aqui no tema saúde para falarmos de alguns conceitos também muitas vezes falados e por vezes pouco compreendidos. Dizem os espíritos que o espírito é criado simples e ignorante e caminha da simplicidade para a perfeição. Caminha num processo de desenvolvimento contínuo em que, pouco a pouco, é chamado a revelar a sua natureza divina. O benfeitor Dias da Cruz nos diz que o espírito caminha da simplicidade na contração em Deus para a expansão consciente para Deus. Caminha de um ponto para ele voltar, ampliado, realizado naquela fonte que o gerou. Num primeiro momento da evolução, o espírito é criado princípio espiritual, ainda não individualizado, e estagia nos reinos inferiores da natureza, fazendo um processo de amadurecimento, tanto do ponto de vista dos implementos biológicos que vai se utilizar no organismo físico, quanto do ponto de vista do despertar da consciência. Estagia nos reinos mineral, vegetal e animal irracional, até que passa a individualizar-se para se exprimir no reino animal superior. O filósofo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, resume todo este processo dizendo assim: o homem dorme no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. Algo que outros autores depois ampliaram para dizer que o homem dorme no vegetal, dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal, desperta no hominal para sublimar-se no anjo. Numa proposta incluindo aí os reinos mineral e o processo da angelitude, que é o porto final para o qual nós todos caminhamos. Todo este processo se dá em um desenvolvimento contínuo, inicialmente de forma guiada, de forma automática pelas leis divinas, e a partir do momento em que o espírito se individualiza e desperta para a vivência no reino nominal, através do uso da razão e do sentimento. Estas são as duas condições que nos caracterizam como seres humanos: a capacidade de pensar a vida e a capacidade de sentir a vida. Através do pensar, nós desenvolvemos o conhecimento que é intelectual e amadurecemos em crescimento e conhecimento da vida. Através do sentimento, nós apreendemos uma verdade que é do campo do sentir, não racional. Então, desenvolve-se aquilo que nós chamamos de moralidade, ou uma sintonia com as forças divinas da vida que nos governam. Intelectualidade e moralidade são duas asas que conduzem o espírito no rumo do progresso. E todo este processo de despertar contínuo, ele se dá através do fenômeno que nós conhecemos sob o nome de encarnação, que em se repetindo, se chama reencarnação. Enganam-se aqueles que dizem que a reencarnação é criada para que o espírito pague os erros do passado. Esta é uma visão parcial e equivocada da afirmação espírita. A reencarnação é lei biológica, que preside o desenvolvimento natural do ser humano, que caminha da totipotência para a plenitude, da potencialidade para a realização. Assim como a semente necessita da terra, na qual se nutre e se alimenta para expressar a sua natureza, também o espírito, que é imaterial, necessita revestir-se de matéria, da qual se nutre das experiências que a vida material pode lhe proporcionar, ativando a sua genética espiritual, a sua natureza divina,
aquilo que vibra dentro de si como herança. Mas da mesma forma que a terra não dá essência à semente, que já traz em si a genética da árvore que a gerou, a matéria também não dá essência ao espírito, que traz em si, gravados e vibrando na força mais profunda de si, a presença divina da qual foi gerado e que vibra nutrindo a sua intimidade de sentido, de significado e de direcionamento. Através deste processo de amadurecimento, o espírito vai pouco a pouco desdobrando a consciência de si e do universo que o rodeia e pode então fazer escolhas através daquele atributo que nós chamamos de livre-arbítrio. A reencarnação assemelha-se a uma escola em que o aluno tem um determinado nível de aprendizagem, intelecto moral, aquisição de conhecimentos, que lhe permitirá, pouco a pouco, fazer uma acumulação de conhecimentos sequenciais, sempre expandindo as suas potencialidades, tal qual acontece na escola. Para que o aluno venha a saber o que significa aritmética, vai ter que aprender a somar e a dividir, a fazer as equações matemáticas básicas. Tem um determinado tempo de aprendizado e depois a vida traz os testes ou as provas que lhe testificam o aprendizado adquirido. Se o fez, capacita-se a prosseguir. Se não fez, e se não existir escola plural, o que acontece? Ele tem de repetir de ano ou ficar de recuperação para que faça-se o progresso, não é assim? Também o mesmo acontece com o espírito. Tem uma soma de experiências de variadas naturezas, em variados setores, que acontece de forma concomitante, e o espírito é testado naquela aquisição de conhecimentos, com a oportunidade das práticas ou de transformar em ações úteis o conhecimento que adquiriu. Se demonstra que fez o progresso, capacita-se a níveis mais aprofundados de experiência, mas, se não o fez, repete-se a experiência tantas vezes quantas for necessário. E Emmanuel é muito claro quando ele diz: o espírito terá tantas oportunidades quantas for necessárias para o progresso, pois filho de Deus nenhum se perderá. No entanto, a oportunidade recomeçada será sempre mais difícil que a oportunidade perdida. E é muito natural pensar isto, porque o aluno que tem que repetir de ano, ele sente naturalmente a frustração de ter falhado, a culpa, o sentimento de abandono, a autorrecriminação, a frustração e todo aquele sentimento que agrava a necessidade de aprendizado que ainda está por se fazer. E um novo ciclo se começa. E mais ainda, ele tem que ver que permanece preso em uma determinada circunstância enquanto os seus afetos prosseguem à frente. Aquilo que lhe é mais penoso. Os coleguinhas passam de ano e o aluno fica. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos esclarecem que muitas vezes a alma é acometida de um sentimento de saudade, de uma memória feliz de um tempo que já se foi, de uma presença amiga que já teve e não sente mais. É como uma melancolia que lembra de algo vago do qual não tem lembrança ou memória nítida. O espírito que permanece preso na repetição da experiência, qual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, andando em ciclos, mudando os personagens, mas mantendo só o mesmo núcleo de problemática existencial, ele sente esta saudade que por vezes se manifesta na forma de uma angústia que lhe dói o peito, ou de uma ansiedade que aperta a alma, dizendo de um momento feliz que já se foi, ou de um prazer de convivência que não está mais. Emmanuel descreve esta sensação quando ele fala da sua própria experiência evolutiva, tendo que se apartar da presença de Lívia, um espírito que lhe era profundamente caro ao coração e que prosseguiu porque fez o acúmulo de conhecimento e de avanço moral na sua vida, enquanto Emmanuel permaneceu preso nos conflitos existenciais aos quais se entregou sem permitir que a sensibilização se fizesse na sua alma. Então, o processo da reencarnação ele é como uma escola que oferece esses níveis sequenciados, todos eles guiados pela
pelas leis divinas que conduzem todo este processo de forma perfeita e imutável. O Livro dos Espíritos nos esclarece de forma muito perfeita, mostrando-nas para cada um de nós e descrevendo-nas de forma que nós passamos a compreender quais as leis estatuídas pelo Criador que regem a vida moral e intelectual do ser. Uma muito importante é a chamada lei de causa e efeito, também chamada de lei de ação e reação, já citada aqui hoje. Nós temos que ter um cuidado ao falarmos dessa lei. Quando dizemos o termo ação e reação, que André Luiz inclusive se utilizou para dar título a uma de suas obras, nós não estamos nos referindo à lei newtoniana expressa pela física, que diz que uma determinada força aplicada sobre um objeto produz uma força de mesma intensidade e em sentido contrário. Ou seja, se eu dou um murro na parede, a parede dá um murro na minha mão com a mesma intensidade e força, dependente, claro, da natureza do material de que ela é composta, não é? Quando nós dizemos isso aplicando as leis espirituais, muita gente entende que nós estamos falando do olho por olho e dente por dente. Então, há pessoas que pensam que o espírito se matou, vai morrer, se roubou, vai ser roubado, se feriu, vai ser ferido, se lesou, vai ser lesado, se enganou, vai ser enganado. Como se o espírito precisasse passar pelas mesmas coisas que fez o outro passar para responsabilizar-se perante a vida. E não é esta a afirmativa espírita. A afirmativa espírita é da lei de causa e efeito, enunciando que para toda ação corresponde uma reação, ou para todo efeito há uma causa. No entanto, esta causa é de responsabilidade e não de punição. Então, se o espírito matou, vai ter que gerar a vida. Se lesou, vai ter que devolver. Se ofendeu, vai ter que reparar. Se machucou, vai ter que consertar. Isso é responsabilidade. Por vezes o espírito necessita e solicita passar pelas mesmas experiências. Assim é que muitos espíritos, guiados por vezes pela autopunição, escolhem reencarnar-se em experiências duras e alteram os corpos físicos de tal forma que se submetam a experiências semelhantes àquelas que fizeram o outro passar. Isto depende do nível de consciência e maturidade que tem o espírito. Quando ele tem possibilidade consciente de escolha e quando os resultados no corpo físico não são a consequência natural daquilo que vai gravado no corpo espiritual. Quando é uma ação da vontade do espírito atuando de forma consciente sobre as células em formação durante a embriogênese. Mas a lei de causa e efeito é aquela que nos diz da responsabilidade. E esta imagem a resume muito bem. Esta é uma imagem que a mostra sobre uma perspectiva, uma ilustração que vem das tradições orientais. Mas nós vamos compreendê-la aqui sob uma perspectiva espírita. Que é esta figura que nós vemos aqui em cima. Este olho que tudo vê, que tudo sabe, de quem é? É Deus. É a representação, né, maior de Deus. Aqui representada na figura antropomórfica, a figura humana. E é natural que seja assim. Porque ao longo do processo evolutivo, primeiro o espírito lida com os conceitos que são concretos, para depois lidar com os conceitos que são abstratos. E Deus é um conceito profundamente abstrato. Quem explica o que é Deus? Nós não sabemos. Nós sabemos que a inteligência máxima do universo, causa primeira de todas as coisas. Ótimo. Fala mais. A respeito da natureza de Deus. Kardec quis saber. E quando apertou os espíritos para que falassem da natureza de Deus, os espíritos responderam: mas não podemos falar senão definir-lhes os atributos e as características, porque a sua própria essência e a sua natureza nós não a conhecemos. Isso, para se adquirir, são necessários sentidos que o homem da terra ainda não possui. E os espíritos que estão vinculados à terra ainda são homens, também ligados aos mesmos sentidos que nos caracterizam o presente estágio evolutivo. Jesus nos deu a chave para este enigma, quando, em O Sermão da Montanha, ele afirmou com clareza: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que o espírito compreenda a Deus,
é necessário estar no estado de pureza, que é consequente de um longo processo evolutivo ou da angelitude para a qual nós rumamos, mas da qual ainda estamos levemente distantes. Só levemente, não é? Porque é uma distância imensa e ao mesmo tempo é uma distância minúscula. Porque ao mesmo tempo que nós não temos as características dos anjos, nós trazemos Deus na nossa própria intimidade. Nós trazemos a realidade divina aqui dentro de nós. O que está mais perto de nós do que a nossa própria intimidade? E o que está mais distante do que a nossa própria intimidade? Não é? Então é algo que é ao mesmo tempo muito longe e muito perto. Depende do ponto de vista. Então aqui a figura divina está manifesta na figura antropomórfica. Como homem ou como mulher? Homem? Hoje em dia também é difícil de saber mesmo. Mas quais as cores dessa unha? É homem ou mulher? Aqui está representado na figura feminina. Deus é homem na tradição judaico-cristã ocidental. Mas para o panteão hindu, por exemplo, há várias manifestações divinas. Há o Deus Brahma, o Deus Shiva, a manifestação masculina, a manifestação feminina, que cria e que destrói no sopro de Brahma, não é? E nas várias características daquelas divindades. Aqui está representado na figura feminina. E afinal de contas, Deus é homem ou é mulher? Homem ou mulher? Nenhum nem outro. E cada um de nós, somos homens ou somos mulheres? Em O Livro dos Espíritos, na questão 202, Allan Kardec pergunta se o espírito tem sexo. E os orientadores respondem, não como entendeis. Há entre eles amor e simpatia, porque o sexo é característica da biologia. O espírito não possui sexo, embora esteja envolvido na energia sexual. O sexo é inerente à biologia na qual nós estamos encarnados. E todos nós, tendo reencarnado, ora homens, ora mulheres, trazemos dentro de nós aquilo que Emmanuel chama de bissexualidade psíquica, ou o registro do masculino e do feminino dentro de nós. Aquele que bate no peito e diz assim, eu sou 100% macho, ou então eu sou 100% fêmea, é um bruto, acabou de sair dos animais. É a primeira reencarnação como ser humano. Porque é o único jeito de ser 100% alguma coisa. Depois disso, já vai ter registro de masculino e de feminino dentro de si. Se nem o espírito tem sexo, quanto mais Deus, que nem espírito é, está acima de todas essas nossas definições, não é? Mas Deus traz em si a síntese do masculino e a síntese do feminino perfeito. Ao mesmo tempo que é força, que é ordem, que é equilíbrio, que é justiça, características do masculino, é também afetividade, ternura, acolhimento, compaixão, maternagem, que são características do feminino. E por isso nós o representamos na figura humana com as nossas características, dada a nossa incapacidade de lidar com os conceitos abstratos e com as características próprias do ser humano. Aqui está representado o poder divino, que tudo pode, o olho divino como a sabedoria que tudo vê, mostrando que as leis divinas regem todo o processo, não só fora do ser, mas sobretudo dentro de nós mesmos, como nós vamos ver. E aqui as suas leis intervêm neste universo de forma perfeita. E quem é esse caboclinho aqui? Somos cada um de nós. Este é o espírito em processo e em progresso, que está genuflexo perante as leis divinas. Porque quer queira, quer não queira, quer goste ou não, o espírito se submete às leis que agem de forma natural e automática na sua própria intimidade. E ele, de forma muito esperta, tenta varrer para debaixo do tapete do mar da vida a sujeira das suas experiências. Mas a lei de causa e efeito, ela é como a maré, que um dia leva para longe aquilo que nós nela tiramos, para no dia seguinte trazer à praia o que foi atirado no mar no dia anterior.
A lei de causa e efeito é lei de responsabilização a serviço da lei de justiça, que diz que cada um recebe ou tem o retorno de acordo com seu nível de consciência, de maturidade, de intenção e de percepção da circunstância, do fato e da vida. Na lei divina, as questões não são A mais B igual a C. É muito mais perfeito. É A mais B igual a C dependente de D, de E, de F, de G, de H, porque a lei sabe observar agravantes e atenuantes de forma muito mais perfeita do que aquelas que nós apresentamos, não é? Assim é, por exemplo, que nós recebemos em família e na intimidade do lar, como disse o nosso querido Romário, aqueles espíritos com os quais temos o maior compromisso moral, reunidos sob a lei de causa e efeito, exatamente com as características que se necessitam. Aqueles que têm potencialidades para auxiliarem uns aos outros, aqueles que têm déficits para serem auxiliados uns pelos outros. E isto se complementa de uma forma tão equilibrada que aquele que deve recebe aquele que necessita receber. Aquele que gerou a lesão recebe aquele que foi lesionado. Ou aqueles que se conjugaram em parceria patológica ou afetiva se reencontram para o reajuste ou a felicidade a que fazem jus de forma natural. Sempre com o objetivo de quê? De progresso, de crescimento e de construção da afetividade na nossa intimidade. Assim é que Emmanuel fala com muita clareza. Encontramos no seio da família os espíritos que necessitamos no exato ponto em que os deixamos no passado. Na exata condição que ajudamos a construir em sua intimidade, de tal forma que não existe núcleo familiar em que se possam conjugar vítima e algoz, porque não existe isto na vida. Se conjugam parceiros de infortúnio, que construíram juntos uma circunstância de desafeto para o próprio reajuste. Estes conceitos são extremamente importantes. Sem entendê-los bem, nós não compreendemos o movimento de saúde que se faz ou de adoecimento que se faz na nossa intimidade. Por quê? Porque a nossa intimidade obedece às mesmas leis que nos governam do lado de fora. A fisiologia orgânica está a serviço das leis divinas. Então, voltando à família, quando nós observamos, por exemplo, os casamentos, nós vemos que a maioria dos casamentos são descritos pelos espíritos como casamentos de prova ou de reparação, em que ambos se reencontram sob o fenômeno da paixão. E não sei se vocês já pararam para pensar, mas a paixão é um fenômeno obsessivo. E não é obsessão simples, é fascinação. É obsessão grave. Deus foi muito esperto. Fez a coisa de uma forma tão acessível que você nem percebe que você está entrando na maior rascada da sua vida. Não é verdade? Você se apaixona, você só vê belezas, são tudo flores. Você só vê as características bonitas, é o príncipe e a princesa, meu amor, meu gato e minha gatinha, que começa nos animais pequenos. Vai crescendo de porte ao longo dos anos. Jung diz que nos 6 primeiros meses da paixão, nós estamos amando a nós mesmos projetados no outro. Amando estar amados, amando estar amando, amando ter quem amar, amando ter alguém que nos ame. E, portanto, nós passamos por cima das evidências, daquelas características que muitas vezes mostram a natureza real do indivíduo. Mas isso que caracteriza a paixão, é estar enamorado, e é aquele movimento que dispara toda uma descarga física mesmo, e temos a taquicardia, temos todo aquele movimento, aquele aperto no peito, aquela ansiedade, aquele desejo de ver, aquele frio na barriga. Se vocês pararem para observar, só as áreas do sistema nervoso autônomo, fase primitiva da vida, não é? Que a gente não para perceber, e tudo aquilo ali está mostrando da excitação da paixão. Quando entra a conjugalidade, começam a aparecer as características reais. Está apaixonado, em 2 meses conheceu a alma gêmea de sua alma. Em 2 meses está casado, porque hoje a coisa é rápida, né? Em 2 meses está casado, em 3 a alma gêmea vira algema e está amarrado, né?
Antigamente estava amarrado, hoje em dia se desamarra, banalizando-se as relações de forma muito rápida, na ilusão do amor romântico, como se a felicidade fosse euforia. A grande maioria das pessoas procura saúde e felicidade como sinônimo de euforia. Tem que se manter num estado permanente de excitação dos sentidos, porque se não for daquele jeito, não está bem. Tem alguma coisa que está errada. É aquela busca que os nossos companheiros falaram das emoções. Tem que estar permanentemente naquelas emoções superexcitadas, senão entra em contato com as angústias e com os conflitos existenciais, não é? Então, nos casamentos, a gente reencontra, sob o processo obsessivo da paixão, aqueles que precisam, e é natural. E depois do casamento é que o amor pode se construir. Por quê? Porque quando vai tendo a convivência, é que então vão aparecendo as características reais. Você vai vendo que o pavão tem um pé feio, não é? Que a princesa não acorda tão princesa. E aí começa a aparecer as características reais. E aí o amor pode se estabelecer. Porque o amor se estabelece no ser inteiro, no ser integral. Não nas características idealizadas. Não naquilo que nós julgamos ver. O amor ama, porque releva aquelas circunstâncias difíceis, colocando os aspectos que são positivos em uma hierarquia maior, que é a hierarquia do afeto e da construção dentro de um projeto de vida, que é aquilo que sustenta um casamento. Rubem Alves dizia que nós não devemos nos casar com aquelas pessoas com quem queremos transar para sempre. Até porque, vocês sabem, o sexo vai modificando ao longo dos anos. Começa ali todo dia, vai 3 vezes por semana, né? Depois é 1 vez por mês. Chega naquela fase que se perguntam para o outro, esse mês teve? Já não tem certeza. Mas é porque a hierarquia de valores dentro da experiência do casamento vai se modificando. Então Rubem Alves diz que nós deveríamos casar com aquelas pessoas com quem nós queremos conversar para sempre. Porque é através do diálogo que nós fecundamos e somos fecundados. Se fecunda de vida, né? Estou dizendo tudo isso só para contar um caso de causa e efeito. Eu trabalhei numa casa que leva por nome, porque todo mineiro tem que ter um bom caos, né? Vocês já aprenderam isso hoje? Trabalhei numa casa espírita por 12 anos que leva por nome uma determinada mineira arretada. Ela é moradora de Governador Valadares, uma mulher que era merendeira de escola, nunca ganhou um salário mínimo, mas teve 6 filhos, adotou mais 3 casais de velhos, de idosos, e dava sopa para a comunidade. Era uma mulher comprometida, decidida. O dia que quis ter uma geladeira, comprou a forma de gelo. Chegou em casa e os filhos viram e falaram: "Que é isso, mãe?" "Para minha geladeira." "Que geladeira? A senhora está ficando doida? A senhora não tem uma geladeira." "Para a geladeira que eu vou ter." E foi comprando peça por peça até que montou a geladeira e teve a geladeira que quis. Aquelas mulheres de garra. Isso mostra como que ela se comportava na vida. E ela era casada com um homem, que eu inclusive conheci, que se chamava Seu Dema. E o Seu Dema era o Dema. De fato. Os dois viviam em pé de guerra. E o Dema não era muito esperto. Um dia ele virou para ela e falou assim: "Olha, o negócio é o seguinte, você decide, ou eu ou seus meninos." Antes que ele acabasse de falar, as roupas dele estavam voando pela janela. E ela mandando ele catar lá fora e só voltar para dentro de casa na hora que aprendesse a respeitar o trabalho que ela fazia. E um dia, o atrevido do Dema resolveu levantar a mão para bater nela. Gente, levantar a mão para bater numa mulher é algo que não se faz em circunstância nenhuma, não é? Mas levantar a mão para bater em uma mulher médium e médium de efeitos físicos é suicídio completo. Na hora que ele levantou a mão, o mentor dela incorporou, com uma mão levantou um armário. Kardec explica esse fenômeno no Livro dos Médiuns. O fluido do perispírito do médium, aliado ao fluido do perispírito do espírito, faz uma combinação fluídica que anula o peso da gravidade. Ele levantou o armário, jogou em cima do homem, virou para os filhos e falou: "Ai de quem tirar ele aí de baixo. Vai se ver comigo." Esse era o mentor. Vocês imaginam o obsessor? Até hoje eu fico imaginando como que o obsessor faria se incorporar. É que ela era médium, mas não era
alguém filiada a nenhum serviço e trabalho mediúnico específico, não era espírita, era uma médium de grandes possibilidades, trabalhava na sua casa mesmo, naquele método interiorano que era muito comum alguns anos atrás. E a gente sabe que os espíritos protegem a todo indivíduo, mas aqueles que são comprometidos com o bem, eles não protegem, eles quase mimam, não é verdade? E ela tinha toda a proteção. E os dois viviam nesse pé de guerra. O fato é que ela dizia assim: vou tolerar esse homem até desencarnar. Que aí na hora que acabar, acabou. Já fiz a minha parte, já vivi com ele o que tinha para viver, não volto mais com esse traste. Ela desencarnou jovem, com cardiopatia chagásica, e a primeira mensagem que ela mandou para o filho, através de Chico Xavier, ela dizia o seguinte: meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de retornar à vida física com seu pai. Porque do lado de cá, tive acesso aos nossos vínculos morais e aquilo que nos liga em termos de compromisso ao longo dos séculos. E pude perceber o quão bom Deus tem sido, nos dando a oportunidade de aprender a amar. Daqui para frente, ser-lhe-ei uma protetora. E passou a lhe proteger. E o Dema continuou o Dema. Quando ele foi desencarnar, porque vocês sabem, né? Mulher é fácil de mudar, mas homem é bicho ruim, né, gente? Demora. Para sensibilizar, às vezes requisita da vida uns tratamentos de choque, um pouquinho mais duros. Quando Dema foi desencarnar, os espíritos estavam preocupados com ele. Mas ele tinha merecimento para ser socorrido e, sobretudo, tinha a atenção carinhosa dela, que tinha muito mérito. Então, eles propuseram a ela um plano. Na hora, primeiro, eles o despertariam magneticamente, induzindo na mente dele uma lembrança feliz. Quando foram investigar, a lembrança mais feliz que ele tinha na sua memória era o dia do seu casamento. Era um momento em que ele lembrava que ele havia sido profundamente realizado. Então, eles o despertaram através do passe magnético. Quando ele abriu os olhos para a vida espiritual, após o fenômeno natural da perturbação, que segue-se ao fenômeno biológico da morte, ela estava vestida de noiva do mesmo jeito, com a mesma roupa que no dia do seu casamento. Com as mãos estendidas para ele, dizendo de forma doce: desperta, Dema, que nós estamos casados em nome de Jesus. E ela o recolheu nos braços quando o sensibilizou e o levou para uma estação de tratamento. Então não basta tolerar. A lei de causa e efeito não nos devolve os compromissos para que a gente sofra, porque o sofrimento não faz parte da pedagogia divina. Mas a lei divina nos dá o reencontro com a lei, porque o grande objetivo da vida é o despertar do amor nas relações, na nossa intimidade, porque o amor é a grande herança, é aquilo que vibra em nós. O Espírito Dias da Cruz nos fala com propriedade. O amor não é algo que nós procuramos fora, que nós desejamos encontrar, ou que vai ser nos entregue pelas relações da vida, ou comprado nas lojas do mundo. O amor é a própria estrutura que vibra na entranha do ser humano. É aquilo que vibra no mais profundo de cada um de nós como herança do Criador. No entanto, qual o diamante oculto no seio da terra, o amor vibra em totipotência na intimidade do ser humano, aguardando que cada um de nós faça a viagem interior de acesso àquele recanto sagrado, aonde vibra a força de Deus em nós, para despertar e trazer à tona essa força que é a amorosidade de que cada um de nós é dotado. Assim como o diamante precisa ser trazido à luz para brilhar como prisma, fazendo não só a reflexão, mas também a refração da luz, que ele decompõe como um prisma natural, também o amor da criatura precisa ser trazido à tona para, como um prisma, fazer a decomposição da força ou da amorosidade divina nos seus múltiplos ingredientes e nas suas múltiplas funções. Então a lei de causa e efeito está clara, né? Acredito eu. Outro conceito importante que nós vamos precisar para entender saúde é o conceito do perispírito, que já foi falado aqui hoje. Peri é um prefixo grego que significa em volta de, e espírito é o princípio inteligente, imaterial. O perispírito é o conjunto dos corpos que envolvem o espírito. O espírito é matéria.
O espírito é imaterial e precisa da matéria para se revestir e ter as experiências. No entanto, a matéria existe em diversos níveis vibracionais, em diversas escalas e unidades quânticas. Nós precisamos de corpos que nos revistam e que nos dê expressão nas diversas dimensões em que a vida existe, porque a vida não está compartimentalizada, ela existe como um todo interligado sem solução de continuidade, desde a esfera material mais densa até a esfera imaterial ou essencial da vida. Está tudo interligado. Então nós temos um conjunto de corpos sequenciados que dão expressão ao espírito. Segundo a escola orientalista, trata-se de 7 corpos. No entanto, no Espiritismo nós estudamos 3, que foram descritos por André Luiz. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental, que estão aqui representados de forma didática, porque eles não estão assim um atrás do outro. Eles estão um dentro do outro, vibrando, vinculados molécula a molécula, porque eles ocupam o mesmo lugar em diferentes espaços. Eles não estão na mesma unidade vibracional. O duplo etérico, ele é o corpo de vitalidade. É aquele que é a sede da energia vital. Só nós encarnados o possuímos. Os desencarnados não o possuem, porque esta energia não tem natureza e realidade no plano astral. Ela diz respeito a uma animalização da matéria. Ela é o combustível para que o corpo físico funcione. Este corpo funciona como um campo de força, uma proteção natural. Ele impede que nós tenhamos um contato mais intenso e prolongado com o mundo espiritual, fazendo como se fosse uma barreira que nos protege, inclusive a identidade, porque ele está diretamente vinculado ao sistema imunológico, que é aquele sistema que no organismo físico responde pelo reconhecimento daquilo que é próprio e daquilo que é exterior. Portanto, é aquele que garante a identidade pessoal do indivíduo. Quando nós utilizamos de substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool, as drogas, ou de atividades desgastantes do corpo físico, tal qual o sexo abusivo, a gula excessiva, as emoções muito intensas que geram um grande consumo dessa energia vital, são gerados brechas neste corpo que funcionam à semelhança de grandes buracos, permitindo que as contaminações do plano astral sejam transmitidas diretamente ao corpo físico, gerando processos de intoxicação, porque a grande maioria das criações mentais presentes nos ambientes dos nossos dia a dia são criações mentais tóxicas, decorrentes das emoções ainda animalizadas do ser humano. Estes buracos, quando pequenos, podem ser tratados através da fluidoterapia, do passe, da reunião de tratamento espiritual. No entanto, diz Joseph Gleber, quando maiores, somente o processo reencarnatório pode fazer a reconstituição deste corpo ou desta matriz. Convém estudar este corpo profundamente, porque ele tem grande repercussão na saúde biológica do ser humano. Os chakras, ou vórtices de energia, que funcionam como transformadores, que recebem aquela carga de energia bruta e a transmite para os diversos órgãos, reduzindo a sua intensidade e força, eles residem tanto no corpo etérico quanto no corpo astral. Eles têm realidade nesses dois campos de manifestação. E cada um deles está diretamente vinculado a uma parte do sistema nervoso e a uma glândula no nosso corpo físico, de tal forma que tudo aquilo que se passa no nível energético se transmite imediatamente ao corpo físico. Não tão imediato assim, porque o corpo, como recurso de misericórdia da lei, ele tem uma série de defesas naturais, uma série de automatismos que o protegem, não é? Mas tudo aquilo que se passa aqui nesta realidade se transmite a esta do corpo físico. E tudo que se passa no corpo físico se transmite aos corpos espirituais. Acima do duplo etérico nós temos o corpo astral. E o corpo astral é o corpo físico dos espíritos que estão fora da matéria. Ele é a sede das emoções. É nele que vibra a nossa realidade do sentimento e da emocionalidade que nós
estamos trabalhando aqui no dia de hoje. Ele é fortemente influenciado pelo corpo mental, que é a mente, de onde verte o pensamento, que é o corpo que está uma escala vibracional acima. Ele é um corpo diferenciado, porque ele é formado de uma matéria que é expansível, que se modifica, que se altera de acordo com a força mental e com o sentimento que a direciona. Nós todos temos o mesmo corpo físico, formado pelos átomos de carbono e os outros elementos químicos que o compõem, mas não temos o mesmo corpo astral. Allan Kardec explica em o livro A Gênese que o espírito, qual um reator químico, atrai para si as moléculas mais ou menos puras que estejam presentes na atmosfera do globo, de acordo com seu nível evolutivo. Assim, aquele que está vibrando em uma escala superior de ondas curtas de emissões mentais e de sentimento, tal qual informa André Luiz, atrai as moléculas mais puras presentes na contraparte espiritual, tendo um corpo espiritual mais diáfano, mais expansível, mais luminoso, mais capaz de atender às faculdades anímicas que estão na base do processo mediúnico, que estão na base do processo da vida espiritual do ser. No entanto, aquele que está vibrando em ondas longas, aquele que vibra na materialidade da vida, desconsiderando a realidade espiritual, preso nos conflitos existenciais, em que considera as paixões como o campo de felicidade, este atrai as moléculas mais densas da atmosfera, que impregnam-lhe o corpo espiritual de moléculas de maior densidade e, portanto, cria um corpo astral menos diáfano, menos luminoso, menos expansível, menos propiciador de movimentações espirituais, né? Por isso que Jesus diz que para participar do banquete de núpcias é preciso estar vestido com a túnica nupcial. Porque não se entra na esfera das vivências superiores sem estar com um corpo espiritual compatível. Naturalmente, o ser humano tem acesso àquilo que lhe permite a sua intimidade, porque aquilo que vibra no coração é o que fala da verdade do homem, não é? Não é aquilo que sai da boca, não é? Mas aquilo que está vibrando na intimidade do coração. Agora nós vamos pegar todos esses conceitos, deste parênteses longo, e integrar no conceito da saúde e do adoecimento para nós entendermos a cura e a autocura. O corpo mental é a sede da mente. Da mente verte o pensamento, como força de expressão direta do espírito. O pensamento não é um produto do cérebro físico, qual crê a medicina, que atribui o pensamento a uma função neuroquímica do organismo físico. O cérebro está para o espírito, assim como as peças do computador para o computador. Não basta que eu tenha as peças de um computador para que ele funcione. É necessário que tenha o programa que faz essas peças funcionarem. O cérebro físico são as peças. O software, que é o programa, é a vibração da mente conjugada com o sentimento, que trabalham de forma concomitante o tempo inteiro, a serviço do livre-arbítrio do espírito no processo do progresso. Então, a mente precisa do cérebro físico para se expressar nesse nível de materialidade em que nós estamos. Se não tivermos um cérebro compatível, nós não nos expressaremos com uma capacidade. No entanto, mesmo que o cérebro esteja aparentemente inativo, a mente permanece vibrando e vivendo qual fulcro emissor do espírito que está mais profundo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um documentário a respeito dos autistas, que a National Geographic apresenta, mostrando o método de comunicação que foi criado. O autismo se caracteriza por uma incapacidade de interação intelectual e afetiva com a vida. O autista não se expressa, não interage, não mantém contato social, não é capaz de estabelecer laços. No entanto, criaram um teclado à base de sons em que os autistas aprendem o que cada som significa. E o que eles descobriram foi que existe um universo de sentido e de significado profundo por trás da incapacidade de expressão. E quando a gente vê aqueles indivíduos
com a aparência do retardamento, digitando e formando textos absolutamente coerentes, absolutamente compreensíveis, de uma lógica e de uma expressão profunda, você vê a vida que vibra no corpo mental mais profundo e que o corpo não tem condição de expressar porque está lesado nas suas peças, na sua maquinaria, como expressão naturalmente das lesões que vêm lá daquele corpo astral, que é um molde para o corpo físico. No entanto, em um nível mais profundo ainda, que é o corpo mental, o fulcro emissor do espírito permanece expressando vida em profusão. A mente, então, expressa o pensamento. O pensamento sai da mente, que não tem esse formato humano, tem um formato ovoide, e esta onda mental, conjugada com o sentimento, viaja pelos corpos astral e duplo etérico e atinge o corpo físico através de dois caminhos principais. O primeiro é aquele que André Luiz descreve no livro Missionários da Luz, a glândula pineal. A glândula que está no centro do nosso cérebro, próximo ao final do hipotálamo, diz que é a glândula que para a medicina física não tem grande expressão, porque é a glândula que produz a melatonina, um hormônio que desperta a sexualidade na juventude, mas que não tem grandes expressões tal qual nós entendemos do ponto de vista espiritual, porque para a espiritualidade, a glândula pineal é a porta de entrada da vida mental, da mediunidade, de acesso a um universo vibracional em um nível mais profundo. A onda mental entra e penetra vibrando pela glândula pineal, repercutindo nos cristais que a envolvem no processo da calcificação natural, no fenômeno da vida, e dali se espraiam para as zonas corticais específicas nas suas diversas funções. No entanto, André Luiz também descreve que o pensamento, como onda, cria correntes de força que atuam no universo subatômico. Ora, o corpo físico, ele é uma grande ilusão. Nós vivemos naquilo que os indianos chamam de Maya, a grande ilusão da vida. Nós acreditamos que a matéria existe. Vocês estão olhando para mim e acham que estão vendo algo que é real. E eu posso dizer, eu não existo. Esta cadeira que vocês estão sentados, tampouco. Nem este prédio no qual nós nos encontramos. Por quê? Porque tudo isto é ilusão que nos dá os átomos que vibram em uma intensidade e velocidade tão grande que nos dá a ilusão de concretude e de realidade. Mas a matéria, ela é energia condensada. Ela é formada por inúmeros átomos vibrando em tão alta velocidade que dá a ilusão de realidade. Ora, estes átomos que estão na base então do corpo físico, eles ainda têm partículas menores que eles mesmos. São as partículas subatômicas. André Luiz nos diz que ali, nessas partículas, há a força do pensamento, enquanto gerando correntes, conduzindo o seu direcionamento. Isso significa dizer que o pensamento e o sentimento atuam na raiz da raiz da raiz do corpo físico, orientando o funcionamento dos átomos, naturalmente orientando as substâncias, orientando o funcionamento das células. De tal forma que nenhum de nós vive nenhuma situação de vitimismo, porque cada um é senhor da sua própria história. Quando vamos reencarnar e o corpo perispiritual se liga ao zigoto recém-formado, então tem ali o início do processo de condução natural através dos corpos espirituais do processo da embriogênese. No entanto, anterior a isto, os agentes da reencarnação já selecionaram os gametas necessários para a nossa vida física, com a carga genética que precisamos. E quando não usar, ou seja, quando não há esses agentes orientadores da reencarnação selecionando, o espírito seleciona de forma natural, através daquilo que vibra no seu corpo mental e no seu corpo astral. A irradiação faz com que haja um fenômeno de ressonância, um gameta que vibra na mesma frequência e na mesma intensidade. De tal forma que cada um de nós herda dos pais, mas nós só herdamos de nós mesmos. Porque nós herdamos daquilo que nós vibramos, da nossa história, do nosso passado. A genética que trazemos é a genética de predisposição, que é compatível com a nossa história, com aquilo que está construído na nossa realidade espiritual e também com aquilo que nós escolhemos, as provas que nós elegemos para a nossa vida de acordo com a nossa necessidade ou que a divindade elegeu para nós
conhecendo-nos de forma mais perfeita. Acontece que antigamente a medicina pensava que as células funcionassem assim. Os genes mandaram, então está mandado. Tudo se executa e não tem alteração. Pensava-se que a célula funcionasse sob o regime de monarquia, onde os genes eram os reis e tudo se executava de forma perfeita. Hoje se sabe que não é assim. Hoje se sabe que há uma série de substâncias presentes na membrana da célula, no citoesqueleto da célula e também dentro do núcleo que comandam a expressão dos genes. De tal forma que hoje se sabe que a célula é uma democracia. Os genes mandam, de fato. Mas, na hora que a ordem chega no citoplasma, o povo discute a ordem. Se estiver de acordo, executa. Se não estiver, volta uma nova ordem. Claro que não é um movimento consciente. É um movimento de concentração e natureza de substâncias e combinações dessas substâncias, que se dão de forma automática. Mas de onde vêm essas substâncias? Vem da nossa dieta, de tudo aquilo que a gente ingere e coloca para dentro, mas, sobretudo, vem da corrente de força do pensamento e do sentimento que atua no nível subatômico, gerenciando a vida celular, coordenando a formação de substâncias X ou Y de acordo com a natureza das correntes mentais que vibrem no mais profundo do ser. De tal forma que ninguém é vítima de nada. Cada um é senhor de si mesmo. Senhor da sua história, do seu corpo, da sua vida, de tudo aquilo que acontece. Nós trazemos predisposições. Apenas 20% dos nossos genes estão ativados de forma automática, porque respondem pela vida. 80% são igual interruptores de luz. Ativam e desativam, ao sabor das concentrações de substâncias e das combinações dessas substâncias que estão dentro da célula. Assim, entendendo, nós passamos a ver que o que acontece no corpo físico é um reflexo daquilo que se passa na alma. O corpo não é um carro que nós levamos no médico mecânico para trocar a peça estragada, embora a maioria deseje que fosse. Porque o Dias da Cruz nos diz que a grande maioria dos doentes em humanidade deseja apenas anestesia e não cura. Quer só se ver livre do sofrimento. Não deseja se ver livre da causa que gerou o sofrimento. A grande maioria não quer nem saber. Você quer ver como é que isso é verdade? Basta a gente perguntar, talvez para a gente mesmo aqui, quantos de nós somos diabéticos e hipertensos? Quantos de nós, diabéticos e hipertensos, fazemos dieta? Exercício físico, regulação no sal, na dieta, não é? Basta pensar. A gente quer o quê? A insulina, o hipoglicemiante, o antihipertensivo que controle o corpo, para a gente poder continuar tendo a vida sem limites. Ao invés de entender o convite do limite que a doença nos traz, porque ela fala da hipertensão, das forças do perispírito, porque ela fala da necessidade de doçura da alma, né? Como mensagens simbólicas. Então o corpo não é um carro que a gente troca a peça estragada. O corpo é uma televisão. Ele mostra em sinais e sintomas a novela da nossa vida. Na forma de capítulos. E a atenção que nós damos para um capítulo determina o capítulo seguinte. Quando a gente dá uma determinada audiência para um personagem, esse personagem começa a aparecer mais, não é assim? Se nós valorizamos demais os processos patológicos, se nos tornamos vítimas deles, se afundamos na lamentação improdutiva, na briga com o nosso corpo como se fosse um inimigo que devemos combater, como alguém com quem nós disputamos, então nós fazemos com que aquele processo se intensifique porque nós não lemos a mensagem que vibra nas nossas funduras. Mas se nós entendemos aquele convite como um convite da alma, passamos a representá-lo de forma simbólica, buscamos o reequilíbrio que ele nos pede, então nós modificamos a história da nossa vida, de adoecimento para a saúde, porque o que se passa no corpo está a serviço da alma. As mesmas leis que governam o corpo de fora, governam a fisiologia orgânica de dentro. Quando o pensamento está em equilíbrio, no bem pensar, no bem falar e no bem agir, as correntes de força geradas são de equilíbrio que mantém o universo subatômico na produção de substâncias que definem a nossa biologia como saudável. No entanto, quando o pensamento e o sentimento estão desconectados do bem, no mal falar, no mal pensar e no mal agir, as correntes de força são desarmônicas,
gerando distúrbios na própria fisiologia orgânica, alterando o corpo de tal forma que o corpo expressa aquele movimento que vai na alma. E isso de forma automática, sem que o espírito necessite desejar ou aceitar. Vou dar um exemplo muito besta para a gente entender. Tão besta é ótimo. Se a gente observar a verdade da vida, ela é muito simples. A gente é que complica. Imagine que eu seja tão rebelde que eu decida, a partir de agora, que eu não vou respirar mais. Eu posso decidir que eu não quero mais oxigenar as minhas células. Eu posso tentar. Não posso? Posso puxar uma respiração consciente e prender. Por quanto tempo? Alguns segundos. Não é? Porque depois de alguns segundos, as taxas de gases, de oxigênio, de gás carbônico no sangue vão se modificar. Os receptores presentes nos vasos vão indicar ao sistema nervoso que houve uma alteração naquelas taxas. Aquela parte que é reptiliana, automática da vida, vai falar assim para mim, ó, trata de respirar, né? Tem essa de querer não. Trata de respirar, porque é respirando que eu mantenho as taxas de gás do jeito que eu preciso. Aí vai começar aquele movimento de desejo de inspiração. É um sofrimento, não é? É ou não é? Todo mundo já aprendeu respiração aqui, né? Uma vez na vida. É um sofrimento. Mas mesmo sofrendo, eu posso escolher continuar com a respiração presa? Posso não? Posso. A respiração é minha. E eu sou rebelde? Rebelde pode tudo. Então eu continuo com a respiração presa. Estou sofrendo, estou sentindo o movimento pedindo respiração, mas estou com a respiração presa. Eu sou tão rebelde que eu amarro a mão e boto uma coisa na boca, né? Engrampeio o nariz. O que vai acontecer? Morrer? Não, calma, gente. A vida é menos drástica. Antes que eu morra, o que vai acontecer? Eu vou desmaiar. O desmaio significa o meu organismo falando assim comigo. Estou desligando o consciente e mantendo ativo somente aquilo que é automático, aquilo que é natural. E então, se eu não tiver nada na boca naturalmente, eu volto a respirar. Dali a pouco, eu acordo. O consciente é desligado de novo, é ligado de novo, não é assim? E se eu for muito rebelde, eu faço o quê? Prendo de novo. E aí fica aquele ciclo, né? Desmaia, acorda. A vida mostrando que daquele jeito não funciona. A grande maioria de nós em humanidade se comporta desta maneira do ponto de vista espiritual. O que oxigena a nossa vida íntima e a nossa vida espiritual é a presença do amor. O amor vivido e vibrado no nível evolutivo que nós já temos capacidade de vivê-lo. Aquilo que nutre a nossa realidade mais íntima. No entanto, nós podemos intoxicar-nos com crenças negativas e negar a natureza divina que vibra na nossa intimidade, embora a consciência da divina progenitura seja um dom natural, diz Dias da Cruz. Nós podemos negar isso em nós e escolher o orgulho, escolher a arrogância, a prepotência, a disputa. Não é assim? As negações do amor. Aquilo que se opõe ao amor não é o ódio. O ódio está na mesma linha do amor. É o amor adoecido. Todo aquele que odeia voltará a amar, porque é um amor que adoeceu. O que se contrapõe ao amor é o poder. Quando nós escolhemos ter poder, nós abrimos mão do amor. Porque o poder real, que é o poder do afeto, ainda não faz parte dos nossos valores. Nosso poder é o poder da dominação, do mando, do controle, do rigor, da ordem, né? De querer sentir-se acima. Então nós podemos intoxicar-nos desses valores e eleger valores contrários aos valores naturais da vida. Consequentemente, nós vamos começar a sofrer. Porque a vida vai pedir a nós que nós inspiremos amor, que nós alimentemos, porque toda a humanidade procura amar e ser amado. O que vibra no ser humano. Aí aparecem as angústias, as ansiedades, os conflitos existenciais, que mostram para a criatura que ela não está vibrando na força do amor. No entanto, mesmo sofrendo, ela pode continuar não respirando amor. Até que chega um momento em que a vida coloca uma placa demarcatória e diz assim: a partir deste momento, eu estou desligando o seu consciente, momentaneamente, para que o automático da vida seja religado.
É o momento do desmaio espiritual. Muitas vezes este momento do desmaio é o momento do distúrbio físico. É o momento em que as células físicas falam assim, olha, agora não dá mais para tolerar essa natureza de corrente vibrando contínua aqui na intimidade da vida. Ela altera a fisiologia a serviço das leis divinas. E aquela fisiologia alterada funciona como símbolo para o espírito de que a desarmonia se instalou no espaço aonde deveria vigir a harmonia presente, que está presente quando o amor é realidade para o ser. Porque só o amor é real. É a única coisa que nós levamos conosco. Todo o resto é ilusão momentânea, né? Então precisamos entender que o nosso corpo físico não é um inimigo com o qual nós temos que brigar. É um parceiro que está a serviço das leis divinas e é comandado diretamente pela vontade do Espírito, que exercita no livre-arbítrio seu direito de escolha, mas que colhe na lei de causa e efeito, ao longo da reencarnação, os efeitos naturais daquelas suas escolhas. Seja em si, como um movimento automático, ou seja no retorno para si, porque tudo que vibramos e fazemos com o nosso próximo volta como bumerangue para nós, impressionando as matrizes do corpo espiritual e sendo absorvidas por ressonância através da nossa aceitação, muito frequentemente baseada na culpa, na noção da responsabilidade que é natural dentro do processo evolutivo. Tá claro até agora? Então vamos aprofundar ainda mais. Agora dá para a gente entender aquilo que Emmanuel nos fala, que saúde é a perfeita harmonia da alma. A alma é o espírito com seus invólucros semimateriais, o perispírito e o corpo físico. Portanto, se o espírito está harmônico, o corpo está harmônico. Se o espírito está desarmônico, o corpo está desarmônico. Ah, Andrei, mas está cheio de gente aí maravilhosa que só vive a bondade e tem um corpo doente. Como é que você explica isso? Por exemplo, Chico Xavier, né? Colecionava doença. Nós não podemos esquecer que cada um de nós é um ser reencarnado. E nós trazemos impressos na matriz do nosso corpo astral, muitas vezes, séculos de vivências. Não é porque nós estamos momentaneamente equilibrados que nós estamos redimidos. Nós temos uma série de marcas que muitas vezes precisam ser exoneradas. Tem formas e formas de exonerá-las, mas uma dessas formas é o corpo físico funcionando como mata-borrão do espírito, né? Sugando e absorvendo esta natureza, certo? Bom, olha o que Lourenço Prado fala no Instruções Psicofônicas. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. Olha que interessante. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei divina. Bem pensar, bem falar e bem agir. Se estamos nessa harmonia, o corpo expressa a harmonia. Mas, o que é a doença? É o processo de corrigir as vibrações do pensamento, retificando erros e abusos perpetrados diante dela. Dela quem? Da lei divina. Então a doença é o processo natural de linguagem do corpo como um movimento automático da vida para retornarmos ao equilíbrio. Sempre que nós ofendemos a lei divina e natural, dentro do nosso nível de consciência e possibilidade, a lei responde com um movimento de reequilíbrio automático. E esse movimento de reequilíbrio automático, muitas vezes, são placas sinalizadoras que botam freios na nossa experiência. Tá claro até agora, gente? André Luiz fala, a mente reanimada reergue as células que a servem. Quando a mente se modifica no otimismo, na alegria, no riso, na felicidade, que são expressões dos valores que vibram na alma, o corpo se ressente de tudo isso, na forma de substâncias. Seja diminuindo as substâncias anti-inflamatórias, seja respondendo por uma resposta imunológica específica que o corpo necessita, são linguagens das correntes de força que vibram num nível mais profundo. Mas o espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, que inclusive é um dos livros que eu trouxe para vocês aí,
ele nos traz uma definição muito importante, que é a definição que baseou todo o trabalho da Associação Médico Espírita nos últimos 26 anos. A Associação Médico Espírita de Minas Gerais tem toda a construção da sua abordagem prática em cima desse livro que é O Homem Sadio. E ele diz lá, saúde é a realização real da conexão criatura-criador e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Ora, nós não somos criaturas enquanto espíritos? Não fomos criados como expressões diretas do Criador? Então a saúde é a conexão real da criatura com a fonte. E a doença? A expressão momentânea da desconexão. Para a gente entender isso e, sobretudo, entender o movimento mais profundo de cura, que é um movimento de reconexão com o Criador, nós precisamos pensar na imagem de Deus e na nossa relação com o amor, que são as duas campos de relação com o sagrado. Se eu pedir para vocês pensarem na imagem do Deus da tradição judaico-cristã ocidental, aquele Deus que vocês aprenderam desde pequenininho, como que ele aparece na mente? Um homem, não é? O que mais? Barba e cabelo branco? Não? Sim, tá. Vamos por maioria. Sim. O que mais? Olhos claros? Também acho. Acho que Deus só pode ter olhos claros. Não é careca, não? Olhos claros já é construção nossa. Mas enfim. Gordo ou magro? Gordo ou magro, gente? Pensa no Deus de vocês. Fofinho, fortinho, são termos educados para falar. Gordo. Né, gente? Olha só, Deus aparece na nossa imaginário como uma representação mais gordinha. E todos esses símbolos têm um significado. Por quê? Por que Deus é homem? Porque o masculino é símbolo de poder na história da humanidade desde sempre. Por que ele tem a barba e o cabelo branco? Sabedoria, vivência, experiência, tempo, não é? E é uma barba ralinha assim ou é uma barba grandona? Grandona, porque para muitas culturas a barba longa representa sabedoria, não é? E por que ele é gordinho? Feliz? Também acho. Ele é gordinho porque a gordura está associada à saúde no nosso imaginário. Embora a obesidade seja um problema de saúde pública, né? Epidemia nos Estados Unidos, nós temos no nosso imaginário que uma pessoa saudável é uma pessoa gordinha, fortinha. Toda avó vai atormentar médico no consultório, falando, doutor, esse menino come e não engorda. E eu sempre respondo, eu vou engordar a senhora, avó. Porque o seu menino está ótimo, né? Crescendo, desenvolvendo, mas a avó quer ver o menino dando voltinha, porque é bonitinho, né? É uma gracinha ver aquele menino tadinho. Então, esses são símbolos presentes no nosso imaginário. Quais são as características desse Deus? Severo, rígido, punitivo, não é? É um Deus que manda praga para o Egito, que mata exército, que deixa passar meia dúzia e afoga o resto. Não é assim? É quase o demônio, não é, gente? Quase o demônio. É uma imagem que nós temos. A imagem não corresponde à realidade. Imagem é aquilo que nós construímos, né? E ao mesmo tempo que ele é isso, é o quê? Bondoso, amoroso, compassivo, justo. Tudo que é positivo, não é assim? Esse é o Deus do nosso psiquismo. É um Deus de punição e recompensa. É a dicotomia doecedora que está dentro de nós, que nós precisamos lidar. Vê se não é esse Deus aqui. Olha ele aí. Presta a soltar o piano na cabeça do pobre coitado. Quando a gente tem um Deus que é punitivo no nosso psiquismo, o que as doenças representam? Castigo, punição, ação do demônio, ação de obsessor, porque a gente só... Vocês já repararam que a gente mudou simplesmente os termos, né, gente?
A gente pegou a ideia cristã das igrejas e trouxe para o espiritismo. Tirou o inferno, botou umbral. Tirou o demônio, botou obsessor. Tirou o pecado, botou ação e reação. Não é assim? E passamos a interpretar como se fosse a mesma coisa. E não é. Olha só o que fala o Velho Testamento. Mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos, o Senhor te ferirá de fraqueza, febre e inflamação. A fala ainda era pior, eu é porque cortei. Era. Se vocês forem lá ler o versículo inteiro, vocês vão ver que a fala é pior. Mas aí eu achei que o resto era exagero demais, eu tirei. Entendeu? Isso daí é verdade ou mentira? Verdade ou mentira, gente? Os dois. Se nós não cumprirmos os mandamentos da lei, se nós não compreendermos o que é a lei divina e não entrarmos em sintonia com ela, o que acontece no nosso organismo? Não expressa sintomas? Febre, inflamação e fraqueza são sintomas. No entanto, isso significa que tem um Deus nos castigando? Tem um Deus nos punindo? Aí está a grande interpretação adoecedora. O que a gente faz? O que faz uma criança aqui em Campinas quando ela age contrário ao que os seus pais querem? Não é o que vocês fazem com elas, não. O que ela faz? Faz birra. O que mais? Xinga, grita, mente, foge, se esconde. Algumas se punem, culpa o coleguinha, não é? Uma série de defesas psicológicas. Nós fazemos a mesma coisa. Quando nós temos um Deus que é punitivo no nosso psiquismo, nós então criamos aquilo que nós chamamos de esquizofrenia religiosa. Nós nos apartamos do Criador, como se fosse possível nós mentirmos, fugirmos, escondermos e enganarmos a própria divindade ou as suas leis. Sabe como que nós fazemos isso? Nós colocamos Deus nos ritos, nos símbolos, nas liturgias, nas igrejas, nos centros espíritas, deixamos Ele preso lá. E nós vamos visitar uma vez por semana. E se vamos, ficamos em paz, está tudo bem. E no resto do tempo? Nós queremos Ele bem longe, que é para não ver o que nós estamos fazendo. Não é? Porque senão nós temos medo da mão pesada que vai descer sobre a nossa cabeça. Isso é esquizofrênico. Por que é esquizofrênico? Porque a esquizofrenia é exatamente a presença da ilusão, de uma série de alucinações e de delírios que caracteriza a ausência da realidade. Quando a criatura crê que pode se apartar do Criador, ela está vivenciando um delírio. Nós não podemos nos apartar do Criador, não existe essa possibilidade na vida. O Criador está em nós, vibra em nós, é o Deus imanente, o Deus transcendente. Está presente na nossa realidade e em torno de nós. Vive conosco 24 horas da nossa vida, nós queiramos ou não, gostemos ou não. Desejar existir à parte, fazer a vida as nossas próprias leis, construir a vida sob as nossas próprias determinações, independente das leis divinas, é a grande ilusão. Sobretudo querer pedir contas ao Criador, querer pedir explicações, querer exigir, querer ordenar. Acontece que a grande maioria de nós lida com um Deus que não é pai, que é mordomo. Pede, exige, briga, não é? Quer na hora que deseja, e se Deus não dá da forma que nós queremos, na hora que queremos e do jeito que queremos, nós fazemos igual criança. Pirraça, não é? Brigamos. Rebeldia. E assim vamos aumentando a distância. Mas acontece um fenômeno psicológico muito interessante que os espíritos explicam no Homem Sadio. Quando nós nos apartamos da presença do Criador, nós retiramos o piso de sustentação da nossa vida, que é a presença da fé. Nisso vem a insegurança. Para lidar com a insegurança, nós nos recolhemos ao egoísmo. Porque o egoísmo é a centralização em nós. Então, peraí, deixa eu fechar em mim mesmo, deixa eu cuidar da minha vida aqui, porque não tem mais ninguém cuidando, não. Né? E deixa eu disputar com o outro. E aí vai, com toda uma cascata de adoecimento. Consequentemente, qual que é o tratamento e qual que é a cura no nível profundo? Humildade. É fazermos o movimento de volta. É fazermos o movimento de retornar às origens, compreendendo que este movimento
é um movimento de submissão ativa ao Criador, de abaixar a cabeça perante a vontade divina, não porque Deus é poderoso e nos subjuga, mas porque Ele é grandioso e nós rendemos honra àquilo que é a nossa fonte, a nossa origem e a nossa... O Atos dos Apóstolos fala com clareza: em Deus nos criamos, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Na figura divina nós estamos mergulhados. E essa figura divina, ela é amor incondicional. Ela não pune nem recompensa, porque não precisa. Ela está inacessível a ser atingida pelas nossas ofensas, porque ela é perfeita. Ela não precisa perdoar, porque nunca se ofende. Ela é incapaz de considerar os atos pequenos da criatura como algo que atinge a sua própria essência, porque ela vê a grandeza perfeita daquilo que criou na intimidade de cada um de nós. Era o que Jesus via em cada irmão seu. Não a personalidade efêmera que passava, mas o Filho de Deus que estava adormecido lá dentro. E ele resgatava aquela grandeza. Diz Dias da Cruz que ele resgatava através do fornecimento da experiência de dignificação da experiência humana. Outro dia o Dr. Dias disse uma coisa que me tocou muito. Ele disse assim: o ser humano não é digno porque mereça. O ser humano é digno porque existe. Porque é filho de Deus. E por ser filho de Deus já é suficiente. A condição de dignidade é condição intrínseca à natureza humana e independe da atitude ou da conduta que o Espírito tome na vida. Não há nada que possamos fazer que nos torne indignos perante o olho do Criador. Sim, perante o nosso próprio olhar, perante a nossa própria visão de nós mesmos, perante o nosso próprio entendimento de nós mesmos. Então, resgatar esse Deus de amor incondicional, essa visão é extremamente importante para o movimento de cura, para resgatar essa reconexão criatura-criador e, consequentemente, passar a viver e a fruir na presença do bem falar, do bem sentir e do bem agir, com total consciência de dignidade para uma vida plena de amor, porque criatura nenhuma precisa se resgatar através da autopunição ou se machucar através das experiências de dor, quando pode resgatar tudo através do amor, quando pode reencontrar-se através do bem. O bem é a linguagem universal, não a dor. A dor só aparece quando o amor não tem definitivamente abertura na nossa intimidade para ser sentido. O Dr. Dias diz que o rio de amor da vida é um manancial infinito, disponibilizado para a criatura 100%, e integralmente. No entanto, deste rio de amor, cada um bebe de acordo com o tamanho da caneca que levar para se servir. Se achar que merece isso, vai colher isto. Se achar que merece isto, vai colher isso. Porque não recebe de acordo com o que mereça. Recebe de acordo com aquilo que permite dentro de si. Porque o recurso de misericórdia não é dado por merecimento, é dado por condição da própria natureza humana. Porque ele não nos isenta de nos responsabilizarmos pelas nossas próprias atitudes, nem pelas nossas próprias conclusões. Então, retirar esta ideia de Deus punitivo, de castigo, de reencarnar para pagar, é extremamente importante, porque o fenômeno da vida é um fenômeno pedagógico em direção ao amor, e o corpo físico está inserido como linguagem sábia da lei divina no contexto de um aprendizado do espírito imortal em direção ao amor infinito. Tudo na vida é convite por aprendizado do amor. O espírito Blaise Pascal, também já citado aqui hoje, na Revista Espírita de 1865, escreve um texto belíssimo, em que ele pergunta se Deus pune as suas criaturas. E ele vai dizer: se uma planta começa a crescer e desvia-se do rumo traçado, que faz o jardineiro prudente? A grande maioria responde poda. Vocês sabem por que nós respondemos poda? Porque poda está ligada a sofrimento. Poda é aquela ideia de decepa. Mas pensa, gente, só um pouquinho. A planta começou a desviar, você vai lá e corta? Coloca ali uma estaca para que ela siga o curso original. Não é? A linguagem da vida não é sofrimento, a linguagem da vida é educação. Então, ele diz: assim faz Deus convosco. Quando o espírito desvia-se do rumo traçado,
que é o culto harmonioso do belo e do bem, então a vida coloca placas demarcatórias para fazê-lo retornar a este culto harmonioso. Como a dizer, quando o espírito desvia-se no mal, que é a negação do bem, a vida aciona mecanismos naturais para fazê-lo retomar o equilíbrio, porque o mal não tem existência real. O mal é a ausência de bem, é a manifestação de uma ausência. Quando o bem se afirma, o mal desaparece, assim como a luz dissipa a escuridão, que é apenas expressão da ausência de luz. Quando Paulo de Tarso, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vai complementar toda esta ideia dizendo assim: o que é o culpado? Aquele que por um falso movimento de alma desviou-se do rumo traçado, que é o culto harmonioso do belo e do bem. Que é o castigo? Uma soma de dores necessárias a fazer-vos desgostar do mal e readquirir o gosto pelo bem. Aquilo que a gente chama de castigo é o movimento de desmaio automático da lei divina, fazendo com que a gente faça um movimento natural de retorno ao equilíbrio, de retorno à vida, de retorno ao bem. Por quê? Porque o bem é a linguagem que vibra, que sustenta o universo. O mal não tem existência. Então, para curar a nossa relação com o Criador, é preciso reconectar com o amor. Não com o amor que o outro dá conta de viver, com o amor que cada um pode viver. Não na comparação mórbida e tóxica que você se anula porque olha o outro que está mais à frente, mas naquela comparação que você faz somente com você mesmo, sendo a cada dia melhor do que era no dia anterior. Sendo a cada dia uma proposta de amor diferenciada, uma proposta de amor ampliada na consciência de que o amor do Criador é infinito e te nutre absoluta e infinitamente em cada e em todo momento da existência, de forma incondicional. Ele não pergunta para te amar, ele te ama te auxiliando a perguntar. É diferente. É anterior o processo. Ter a consciência desse amor incondicional é extremamente curativo, porque ele nos permite entrar em contato com esse divino que está em nós, despertando essa força que está vibrando, esse diamante oculto no interior da nossa própria intimidade, que é a nossa própria capacidade de amar. E quando nós fazemos isso, nós resgatamos aquilo que esta mulher aprendeu muito bem. Porque esta é Maria de Magdala, convertida, transformada, aquela que maior renovação teve, a tal ponto que para ela Jesus apareceu, mostrando-se após a chamada ressurreição. Dizem as más línguas que Jesus precisava que a notícia espalhasse rápido. Então ele falou assim, não vou apresentar para os apóstolos, não, porque senão vai demorar. Aí ele chamou Maria. Em 2 horas a cidade toda já estava informada. Mas Emmanuel discorda. Emmanuel diz que Jesus apareceu para ela porque ela foi a mulher que maior renovação demonstrou no Evangelho. Foi aquela que fez a renovação no nível mais profundo. Era merecedora de ser a primeira testemunha da promessa do Cristo. E aí está ela, beijando-lhe os pés, e lavando com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, honrando Jesus à moda da época, o que o dono da casa, que era um fariseu famoso, Simão, não havia feito. Jesus, olhando para aquela mulher, diz, mulher, os teus pecados te são perdoados, porque você muito amou. A palavra pecado, ela foi muito mal traduzida. Segundo o teólogo francês Jean-Yves Leloup, no sentido original que Jesus a expressou, ela significa errar o alvo, passar ao lado. Ora, o que é o alvo da vida? Se o espírito caminha da simplicidade e ignorância para a angelitude, o alvo da vida é amar na sua capacidade em cada momento. Errar o alvo é negar o amor. E que é amar? Acertar o alvo. Então, quando Jesus vê esta mulher amando, ele diz, os teus pecados te são perdoados porque você muito amou. Os teus erros ao alvo te são anulados porque você acertou o alvo. E, naturalmente, a balança da vida se equilibra na lei de causa e efeito, na justiça do processo. O que levou o apóstolo Pedro depois a anotar na sua epístola, o amor cobre a multidão de pecados. Algo que nós não podemos esquecer, porque esse é o sentido da vida.
O amor é a força que vibra na intimidade da criatura. E aí André Luiz traz esse texto com que ele encerra o livro Evolução em Dois Mundos, que é essencial para entendermos saúde. Ele vai nos dizer: não será lícito, ou seja, permitido, porém esquecer, que o bem constante gera o bem constante. Ou seja, bem gera bem. Mantida a nossa movimentação incansável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro. O que ele está dizendo? Que o amor, como bumerangue, volta na forma da gratidão em todos aqueles que nós beneficiamos. E isso vai exonerando de nós o mal. Olha o complemento. Sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Ele está nos dizendo que o amor é o caminho, a verdade e a vida. A linguagem do desequilíbrio fisiológico é simplesmente linguagem presente quando o amor não cumpre o seu papel. Através do amor, nós resgatamos, nós reparamos, nós construímos um futuro de bênçãos. É por isso que o Espiritismo traz como estandarte: fora da caridade não há salvação. Porque esta é a bandeira que o movimento espírita traz como a sua coluna mestra, a ideia filosófica central, a consciência de que o amor é a essência da vida. Emmanuel inspira Chico Xavier a dizer com muita propriedade: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a benefício do nosso semelhante, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre os seus passos, sem previsão de volta. Se a justiça vem nos cobrar, na forma da dor, aquilo que nós devemos à lei e nos vê trabalhando em serviço de amor, manda a vida que o débito seja pago em amor e não em dor. Porque o grande objetivo da encarnação é o reencontro com o amor, não é o sofrimento. Acontece que Allan Kardec explica, na segunda parte do livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que o espírito tem que passar por 3 fases naturais em todo o processo de reencontro consigo mesmo: arrependimento, reparação e, entre um e outro, a expiação. Arrependimento é aquele movimento humilde de olhar para trás sem ficar preso no remorso, que é filho do orgulho. Porque o remorso olha para trás e se crê tão bom que não se permite recomeçar. Fica se autopunindo, remoendo. E remoer é reviver, não só espiritual, mas também neuroquimicamente, todos os acontecimentos. Já o arrependimento é aquele movimento de humildade que olha para trás e fala assim: errei, não fiz o que devia, não fiz o que podia, não fiz o que necessitava, no entanto, sou um filho de Deus. Recomeço, aprendo e reparo. E enquanto não consigo reparar, lido com o desconforto íntimo, que é a fase da expiação. É a fase de perceber que está com determinado débito perante si mesmo e o outro e conseguir repará-lo perante a sua própria consciência e a vida do próximo. Seja no auto-perdão que deve se dar, seja no perdão ao outro ou na obtenção do perdão que o outro deve nos ofertar. Quando o indivíduo faz isso consigo, automaticamente transfere isso para o outro, de forma natural. E a vida passa a fluir no regime do equilíbrio e do amor, da bondade e da compaixão. Dessa forma, nós aprendemos que aqueles princípios que o Evangelho nos expressam, prescrevendo-nos bondade, caridade, amor, compaixão, paciência, tolerância, todos aqueles ingredientes que compõem o amor, não se trata simplesmente de um código religioso destinado a figurar nos rituais da vida exterior. Trata-se de um código científico, que a ciência espírita explica com propriedade e que faz com que a harmonia do bem falar, do bem pensar e do bem agir se traduza igualmente como equilíbrio na vida física. E aí nós percebemos aquilo que nos diz André Luiz: somente o doente convertido em médico de si mesmo alcançará a cura positiva. Somente aquele que percebe que é necessário renovar os padrões da alma é que alcança este reencontro. Somente aquele que refaz a reconexão com o Criador. É muito útil tomar medicamentos, fazer cirurgias e tudo aquilo que atenda ao corpo físico, mas não basta. Porque simplesmente utilizar-se das terapêuticas do mundo é como dar uma demão de tinta em parede mofada.
fica bonito por um determinado tempo, mas o desequilíbrio que está na base não cessou e, portanto, retornará sob a forma de nova mancha, nova linguagem daquele corpo. É digno tratar a parede, mas é essencial curar a infiltração, porque é ela que é a base do processo. É justo tomar medicamentos, fazer cirurgias, utilizar-se da homeopatia, da alopatia, de todos os recursos de misericórdia, mas é imprescindível proceder-se à educação do espírito, passando a compreender a lei divina, revendo as noções do Criador, resgatando a relação com o Pai e entendendo que todo o movimento da vida é um movimento de retorno para a casa paterna, porque é este movimento que faz-nos, então, abrir os braços para uma vida plena de sentido e de significado. O que se passa no corpo é simples resultado daquilo que se passar na alma. É linguagem que a televisão fiel do nosso organismo expressa a serviço da vida. O Pai, assim como representado nessa figura também antropomórfica, está lá, de braços abertos, olhar amoroso, sem julgamento, sem crítica, sem nada para dizer ao espírito o quanto ele se equivocou, mas aguardando que ele retorne pelo mesmo caminho em que desceu, desgastando a herança e reparando todo o lixo deixado à beira do caminho. E aquele olhar amoroso sustenta, dizendo: vem rápido, que eu espero por ti. E na hora que chega, à medida que vai chegando, e esse chegar é uma etapa de cada dia, é uma instância de cada momento, o Pai está lá de braços abertos, coração e peito estendido, simplesmente para dizer: por que demorou, meu filho? Há quanto tempo eu espero por ti? Entra na posse daquilo que te está reservado desde sempre, porque uma festa foi preparada, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e se achou, estava doente e se curou. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Tereza. Muito obrigado. Fica aqui o receio pelo aplauso. Obrigado.